Que o Senhor então esteja nos abençoando, nos guardando, né? Sejam todos sempre bem-vindos ao nosso meio, né? Pessoal daqui do Instagram, pessoal daqui também do YouTube, pessoal do Facebook. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós. No estudo passado, então, falamos a respeito aí, dando as definições de ansiedade, né, e apresentando conforme a Bíblia nos apresenta o que é a ansiedade. A ansiedade, segundo os ensinamentos bíblicos, de fato é pecado, pecado de idolatria, pecado também de desobediência. E no finalzinho nós fizemos um deslumbre do que de fato nós poderíamos, de como nós poderíamos andar por um caminho melhor. Então que o Senhor esteja assim nos abençoando e nos direcionando. Nós temos que entender uma coisa para iniciarmos aqui. Os inimigos, né, da nossa alma têm sempre batalhado contra nós. E o que nós temos feito diante disso? Um exemplo, a própria ansiedade é um inimigo nosso. E o que nós temos feito diante disso? Para isso, eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no texto bíblico que está lá em Mateus capítulo 6, versos de 25 até o verso de número 34. Mateus capítulo 6, versos 25 a 34, a palavra do Senhor nosso Deus, ela diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Ou seja, o Senhor já está fazendo aqui uma pergunta para aqueles que estavam ao seu redor. Verso 26. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Verso de número 27. Diz assim, verso número 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Verso número 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Verso 34. Diz assim: Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá os seus cuidados, basta ao seu dia o seu próprio mal. A palavra do Senhor, ela é enfática para todos nós. E aqui ela está mostrando um dos inimigos da nossa alma, e estes inimigos que têm sido insistentes, que querem nos fazer desistir, ou também desviar o nosso foco do olhar do Senhor para alguém ou para algo. No caso, quando nós falamos a respeito da ansiedade, nós temos que entender, conforme nós falamos na semana anterior, que os versos anteriores nos mostram o foco distorcido de muitas pessoas. Alguns estavam procurando tesouros nessa terra. Eles estavam ansiosos com as questões dessa terra. Então, quem cuida de cada um de nós, quem direciona os nossos passos, quem de fato tem a nos ensinar mais do que o Senhor mesmo pode nos ensinar? Ninguém. Quem pode cuidar melhor de nós do que o próprio Senhor? Também não há ninguém. Então, diante dessas circunstâncias,
e sabemos que nós, como cristãos, estamos iminentemente andando perseverantes para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, precisamos entender e compreender algo muito maior que está ao nosso derredor do que apenas alguns princípios que nós muitas vezes deixamos de lado. Veja só, se a ansiedade, conforme vimos no estudo da quarta passada, que está no link aí, tanto do YouTube como também do Facebook, se nós vimos na semana passada que a Bíblia trata ansiedade como pecado, pecado de idolatria e desobediência, nós podemos entender de que Deus cuida do seu povo. Veja só, algo interessante dos nossos dias. Nós estamos ansiosos porque nós não temos uma resposta científica, médica, de governo, nós não temos resposta quanto ao combate às pestes que nós temos aí iminentemente na nossa porta. Nós precisamos observar, assim como nós falamos na série de estudos em Abacuque, a observar o que está por trás das informações que o Senhor Jesus tem nos passado. O que o Senhor Jesus tem nos passado nesses dias? Como nós reagimos a estes ensinamentos do Senhor Jesus? Nós temos visto atualmente, principalmente agora, terça, hoje, quarta, e até o final de semana isso ainda vai acontecer, e nós já temos visto isso em vários estados aqui no nosso país, aqui no Brasil, em que mostra vários governadores e prefeitos fechando tudo, fechando todo o comércio. Eles informam para todos nós que esse fechamento ele é necessário, tendo em vista que não há uma vacina, não há leitos de hospitais suficiente, e por aí ele continua no seu discurso. Mas, se os irmãos pensarem o que está acontecendo por trás disso tudo, nós estamos perdendo de fato a nossa confiança no Senhor, e eu vou explicar para você por quê, e colocando a nossa confiança no Estado, no sistema. Quem é que vai salvar a sua vida caso você contraia essa peste? O Estado com seus equipamentos do hospital. É a primeira coisa. Aí você pensa, não, mas na saúde, beleza, eu confio no Senhor. Mas quem é que vai te salvar diante da iminente quebra do sistema? Você perdendo o seu emprego. Aí você vai se voltar para quem? Novamente se volta para o Estado. Ou seja, está desviando o nosso foco, que quem cura e perdoa pecados, Salmo 103, é o Senhor, e quem nos alimenta também é o Senhor. E nós estamos então sendo levados para cultuar o Estado e não ao Senhor. De uma forma sutil, estão tirando a nossa liberdade. A nossa liberdade quanto aos que são empresários. Os empresários, eles hoje podem abrir. Amanhã o governo fala, não pode mais. De repente fala para você, trabalhador, você pode voltar ao seu serviço. Amanhã o seu patrão fala, olha, não tem como voltar porque o governo fechou a fábrica. Temporariamente que seja. Por quanto tempo ela vai permanecer funcionando sem que você esteja trabalhando ou ela produzindo? Então é um sistema que está levando todos nós, a deixarmos de cultuar a Deus para cultuar ao Estado. É claro que todas estas coisas estão acontecendo porque Deus determinou que assim acontecesse cada uma delas. Não é algo novo. Quando nós observamos as Escrituras, nada é novo debaixo dos céus, porque o Senhor já havia anunciado
desde os profetas, desde a lei e também pelos apóstolos. E agora nós observamos um texto bíblico de Mateus, mostrando para nós não ficarmos ansiosos com as coisas do amanhã. E por que nós não devemos? Porque nós estamos numa jornada e essa jornada é de perseverança, independente das coisas que estão ao nosso redor. Precisamos então fortalecer a nossa fé, estarmos constantemente voltados para o Senhor com uma fé firme, segura no Senhor. Falando a respeito do lendário, detetive Sherlock Holmes, juntamente com o Dr. John Watson, o seu auxiliar. E quero que você aí pense com quem você se identifica. Com Sherlock Holmes ou com o Dr. Watson. Holmes diz: você vê, mas não observa. A diferença é clara. Por exemplo, você tem visto frequentemente os degraus que conduzem ao corredor da sala? Holmes faz essa pergunta para Watson. Watson responde: sim, frequentemente. Holmes então faz uma pergunta: quantas vezes? Watson responde: bem, mais ou menos umas 100 vezes. Holmes então faz uma outra pergunta: já que você viu 100 vezes, então quantos degraus são? Watson responde com uma pergunta: quantos? Não sei. Holmes então conclui seu pensamento e diálogo: aí está. Você não observou e, no entanto, viu. É exatamente nesse ponto que desejava chegar. Pois bem, sei que são 17 degraus, porque não só vi, como também observei. Com quem você se identifica? Você se identifica com Sherlock Holmes ou você se identifica com Dr. John Watson? Com quem você se identifica? Você vê e observa ou você simplesmente vê sem buscar algo além das informações que você poderia ter? Com quem você se identifica? Holmes, então, ele toca num ponto semelhante ao que Jesus está dizendo aqui no texto bíblico de Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Ele toca justamente nisso. Nessa passagem, Jesus aborda diretamente a questão da ansiedade. E nesse ponto, nós precisamos compreender o que o nosso Senhor estava ensinando para os seus discípulos naquela ocasião e o que o Senhor pode nos ensinar hoje. Porque nós precisamos dar uma boa olhada no que está em volta e observar e refletir sobre o que está por trás disso tudo. O que está por trás dessas coisas que nós temos visto em nossos dias? Algo que era muito comum na Palestina era o que estava ali acontecendo. Porque as figuras das aves, a figura dos lírios, serviam aos propósitos pedagógicos de Jesus para ele ensinar sobre a ansiedade. Veja só, então nós podemos aqui observar o que Jesus fala a respeito da ansiedade e que serve para todos nós hoje. Sabemos que essa repetição dessa frase imperativa que tem aí nos versos de número 25, no verso de número 31, no verso de número 34, verso 25, não andeis ansiosos, verso 31, não vos inquieteis, verso 34, também diz, não vos inquieteis. Então, sabemos que essas ordens do imperativo que nós vemos aí em Mateus capítulo 6, nos mostra que é o ponto central. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo aos seus discípulos é o seguinte: se vocês não estão ansiosos, não fiquem. Mas se vocês estão ansiosos, parem com isso imediatamente. Se estiver, pare.
Se não estiver, não entra nessa ansiedade. Eis a razão pela qual então Cristo promete satisfazer as nossas necessidades. Está lá no verso 21. O que está lá no verso 21? Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Então ele vai resolver todos os problemas quanto ao comer, quanto ao vestir. Por quê? Para que o tesouro de cada um de nós seja o Senhor. Para que nós possamos continuamente louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor em todo o tempo, apesar das circunstâncias. É por isso que ele vai resolver o nosso problema. A ansiedade é uma rude desconfiança do poder e do amor de Deus para com a sua igreja. Apesar de sua falta, muitas vezes, de sutileza, nós incorremos nela, na ansiedade, com facilidade e com frequência. Nós sabemos dela, nós até podemos ter algum meio para sair dela, nós verdadeiramente saímos dela. Então, em Mateus 6, nós podemos ver isso. Agora, como nós entramos constantemente na ansiedade? Ao observar as coisas com as quais costumamos nos preocupar. Com o que você então costuma se preocupar? Aquele povo, aqueles discípulos de Jesus ali estavam se preocupando com algo que poderia acontecer. Mostra que os seus discípulos estavam completamente preocupados de como eles iriam comer, do que eles iriam beber e também do que eles iriam vestir. Agora, o contexto deles é completamente diferente do nosso. Nós, muitas vezes, não chegamos numa ansiedade. Vou falar aqui a respeito do alimento. Muitas vezes nós não nos preocupamos porque na nossa região, é uma região abençoada por Deus, nós temos aqui na nossa região 2 safras por ano, então nós temos terras produtivas, terras abençoadas com chuva, terras que são para a agricultura, bem como também para a pecuária. Então, a escassez de alimento para nós, muitas vezes ela não é tão preocupante. O que preocupa é estar na nossa despensa, mas que não irá fazer falta, pelo menos aqui por perto. Pois bem, então nós temos o alimento lá fora. Agora, vamos pensar no povo palestino. Se nós formos pensar no povo palestino, nós podemos entender que eles necessitavam completamente da ação do Senhor Deus para eles se alimentarem. Era uma terra, muitas vezes, em várias regiões, deserta, era uma terra íngreme, com montanhas, e dependia, sim, do rio. Agora, de onde vinha o rio? Eu imagino que eles olhavam para as montanhas, no nascente do Jordão, e olha, esse ano não tem neve. Se não tinha neve, também não teria o quê? O desgelo ou o rio. Então, a preocupação deles poderia, e agora como nós iremos comer? O que nós iremos beber, sendo que não tem como nós regarmos as plantas ou beber? E ainda mais do que nós vamos vestir. Então, essas coisas poderiam passar perfeitamente na cabeça deles. E isso também pode passar na nossa cabeça em dias tais como este. Esses dias onde nós não sabemos se teremos condições de adquirir o alimento por meio daquilo que o próprio Senhor nos dá, que é a força do nosso trabalho. Então, como nós podemos compreender melhor essa advertência de Jesus para o seu povo e para nós, sabendo que no Brasil não é um país ainda dentro da classe de miséria, mas nós sabemos que há muitas regiões, e pasmem, agora alguma dessas organizações aí falou que no Brasil poderá passar fome
ainda em 2020. Mas por quê? Pela irresponsabilidade de alguns, achando que algo vai melhorar ou algo vai piorar e por aí vai indo. Não vamos entrar no mérito aqui não. Mas é entender que é o Senhor é quem cuida de nós. É o Senhor que está sempre cuidando de nós. A incerteza, então, de uma colheita para aquele pessoal poderia levar uma possibilidade de não ter o alimento. Mas para nós, a falta de chuva é uma praga que pode pegar as lavouras, poderá também diminuir a quantidade de alimentos que nós temos aqui na nossa região. Então, nós observamos, conforme o texto bíblico, e aí eu gostaria que você também pudesse observar, no verso 26, que Deus mostra que Ele cuida do seu povo, Ele cuida de nós como um pai. Ele é sim como um pai para todos nós. Qual pai vai deixar o seu filho chorando, que não vai tirar até mesmo da sua própria boca para alimentar o seu filho? Deus cuida de nós sim como um pai. O verso de número 26, ele dá uma ordem para aquelas pessoas que estavam ali. Era uma ilustração para eles poderem entender o que é de fato a ansiedade e tirar essa ansiedade do seu coração, da sua mente, e poder confiar somente no Senhor. Saber que o Senhor quem cuida de cada um de nós. Ele que cuida do seu povo. Então o verso 26 diz, Jesus falando, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Então o lugar era propício, havia aves que estavam ali no céu, e agora Deus está mostrando para o seu povo que o cuidado dele é diurno, é um cuidado constante. E nós não podemos esquecer disso. Então, nós não podemos deixar de valorizar o nosso Deus pelo cuidado que Ele tem para conosco. Vale ressaltar, e eu vou aqui citar duas ocasiões, a ocasião do Êxodo e a ocasião da Babilônia. No Êxodo, o povo saiu do Egito, da escravidão do Egito, e foi em direção à terra de Canaã, terra prometida, e ali eles murmuraram, e por lá eles permaneceram por 40 anos. Depois, passado disso, a terra prometida, o Senhor avisando para eles não se contaminarem com aqueles que estavam ali, eles se contaminavam, davam em casamento, se casavam com eles, constantemente abandonavam a Deus, constantemente cometiam pecado contra o Senhor, e de repente ele começa a avisar por meio dos seus profetas, voltem para Deus, se arrependam do seu pecado, porque se isso não acontecer, o que irá acontecer para vocês é que o Senhor, a mão pesada do Senhor, da justiça do Senhor, da ira do Senhor, cairá sobre vocês e os levarão presos. E eles, não querendo acreditar nisso, o que eles fazem é serem levados cativos, não valorizando as bênçãos do Senhor, assim como muitos de nós às vezes não valorizamos quando tudo está bem na nossa vida. Precisamos então olhar no momento de dificuldade, entender o cenário de uma forma bem ampla, bem completa, para que cada um de nós possamos valorizar cada vez mais ao Senhor, porque Ele deve ser um fator motivador para a vida da sua igreja, porque Ele cuida de cada um de nós, porque Ele alimenta cada um de nós. Então o Senhor é fundamental para nós vencermos a ansiedade. Estamos falando aqui a respeito da ansiedade, mas em outras palavras, a ansiedade então ela é desnecessária para nós, filhos do Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai e Ele cuida de cada um de nós. Então, como filhos que conhecem o seu Pai,
sabe que não só do que ele é capaz, né, mas sabe que ele é capaz de muito mais, de oferecer muito mais do que algo que nós pensamos, e ele nos dá tranquilidade, assim como dava tranquilidade para as aves. Então a confiança plena no nosso Pai Celestial, ela dissipa, ela acaba, ela fulmina a ansiedade. Então precisamos voltar de fato para o Senhor, porque quanto mais nós o conhecemos, mais nós confiamos no Senhor. Lembra lá de Abacuque? Que Abacuque, no primeiro instante, ele questiona o Senhor, no segundo instante, ele faz uma retrospectiva, ele volta, ele para com seu questionamento e volta na história e vê a mão poderosa do Senhor o guardando, aí ele vê os atributos do Senhor ou as qualidades do Senhor, que o Senhor é soberano, que o Senhor é eterno. Ele vê isso e aí ele aplica essas questões, o conhecimento que ele tinha do Senhor no seu medo, na sua angústia, e quando ele via que ele não podia fazer nada, ele ainda orava e colocava nas mãos do Senhor e ficava então aguardando. Quando ele sobe para a torre de vigília e olhava, olha, o pessoal está vindo lá. Então, quando nós observamos isso, que o conhecimento é importante porque quanto mais nós conhecemos a Deus, menos nós nos preocupamos, porque aí nós estamos com a confiança plena nele. Ou seja, se o seu conceito de Deus está correto e você o vê como o seu possuidor, como o seu consolador, como o seu provedor, então não há o que ficar ansioso, porque é o Senhor que se preocupa conosco. Não somos nós que temos que nos preocupar com o que haveremos de comer, beber ou vestir, mas o Senhor que nos considera mais do que as aves e mais do que os lírios. Você sabe que não tem nada com o que se preocupar então. Então Jesus ilustra esse cuidado paternal de Deus, pelo menos com duas observações da própria natureza. A primeira é: Deus sempre alimenta suas criaturas. As criaturas do Senhor, a criação do Senhor, ela é alimentada. Se a criatura é alimentada, espera lá, a igreja, que é filha do Senhor, por adoção por meio de Cristo, comprado por um alto preço, por que nós estamos tão ansiosos? Deus criou a vida e Deus é quem sustenta. O verso 26 mostra isso. Olha lá, ó, eu que criei as aves e eu que dou alimento para as aves. Por que vocês estão tão preocupados assim? Isso é algo muito legal, porque veja só, os pássaros não se ajuntam, eles não fazem um motim, né? Eles não se ajuntam preocupados, eles não arquitetam maneiras de sobreviver, eles não têm esse raciocínio lógico. Então, eles são nômades, e essa mudança constante desses pássaros, o que pode mostrar para você? Para onde nós iremos, teremos alimento. Dificilmente você também, nós não vemos um passarinho, né, num galho de árvore, com o bico aberto apontado para cima. Nós não vemos isso. Viu? Nós não vemos isso. Por que nós não vemos isso? Porque é o Senhor quem nos alimenta, mas Ele também nos dá a capacidade para ir atrás. Deu as asas para os pássaros, e os pássaros, assim, pelo seu instinto, poderem então ser alimentados. E esse instinto faz com que eles vão atrás do alimento. E o que Deus então deu para cada um de nós? Os pássaros, eles não ficam ansiosos porque o Senhor os alimenta. E esse instinto do pássaro, ele é repetido diariamente. Acordei, e agora? Estou com fome, vou comer. Pronto, ele vai procurar comida e vai encontrar comida, porque é o Senhor quem o alimenta. Eles sempre encontram então alimento porque Deus cuida de cada um deles. Quando Deus diz que proverá,
Ele não está tratando de uma questão com meio termos. Olha, eu acho que hoje você merece, então hoje eu vou dar o alimento. Não, hoje você não merece, não vou dar o alimento. Deus não trabalha dessa forma. Deus não trabalha assim, e nós podemos, com convicção, voltarmos para Ele em todo o tempo. Então, repare que a confiança em Deus não isenta ninguém de trabalhar. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, ou seja, se a casa não estiver edificada no Senhor, o que acontece? Em vão trabalham os que a edificam. Essa questão é interessante, porque lá tem alguém edificando a casa. Lá tem alguém construindo. Vou dizer bem literalmente aqui. Lá tem alguém construindo. Pega uma pá, pega o cimento, coloca, pega o tijolo, vai colocando, vai construindo a sua casa. Então, se esse construtor não tiver de fato sendo edificado, se a família dele, se a casa dele não estiver sendo edificada pelo Senhor, em vão ele está trabalhando. Então ele está trabalhando. A questão é como nós estamos trabalhando. Nós estamos trabalhando confiando no Senhor ou confiando na providência do Estado? Como você tem trabalhado? Como nós temos trabalhado? É trabalhar confiando no Senhor, certo? Que o Senhor vai prover. Por quê? Porque o trabalhador é digno do seu salário. Palavra do Senhor para consolo, conforto e direcionamento do povo dele. Mas o verso número 1 do Salmo 127 não termina. Se o Senhor não guardar a cidade, agora está falando, o Senhor tem que guardar a cidade. Em vão vigia a sentinela. Tem uma sentinela lá, tem um guarda. A cidade tinha uns guardas. Mas se esses guardas, se a nossa confiança for nestes guardas, em vão ele está vigiando. Mas se a nossa confiança está no Senhor, o Senhor irá nos proteger e direcionará também aquele guarda. Voltando lá para o texto, nos mostra então que o Senhor, ele irá prover os alimentos para o seu povo, mas conforme Gênesis 3,19, que nos diz o quê? Que o homem irá ganhar o seu pão com o suor do seu rosto. Segundo Tessalonicenses 3,10, diz assim, a palavra do Senhor: porque quando ainda convosco vos orei, se alguém não quer trabalhar, também não coma. É isso mesmo. Se você não quer trabalhar, então não coma. Rapaz, olha só que dificuldade que agora nós temos, né? Se não trabalharmos, não temos o direito nem mesmo de comer, conforme a palavra do Senhor nos ensina. Olha o perigo que nós temos muitas vezes de nos acomodar. Precisamos sim trabalhar. Precisamos voltar para o Senhor, glorificar o Senhor, apesar das circunstâncias que nos rodeiam, das circunstâncias que muitas vezes são difíceis diante de nós. Então, só para mostrar para os irmãos que, assim como o Senhor provê para os pássaros por meio de instinto, Ele também provê para o homem por intermédio do seu próprio trabalho. Ele nos dá saúde para podermos trabalhar, Ele nos dá o emprego. É algo que nós temos que pensar, para não dependermos de nada, e nem de ninguém, além do Senhor. Então, cada vez que você vir um pássaro voando, batendo asa, não se esqueça disso não. Não se esqueça que o Senhor, Ele sempre está lembrando daquele pássaro e lembrará muito mais ainda do seu povo. Que isso seja de fato algo que elimine a ansiedade que possa haver no seu coração. Mas também nós podemos ver que o Senhor Jesus mostra esse cuidado de Deus para conosco por uma outra observação. Segundo aí, Deus sempre adorna
a sua criação. Deus sempre coloca a vestimenta na sua criação. Nós nos preocupamos muito. Mas vamos pensar aqui mais uma vez aqui no episódio do Êxodo. O povo do Senhor saiu do Egito como escravo, estava passando por um momento de intranquilidade, né? E com isso eles, então, murmurando, passam 40 anos no deserto, comendo maná, mas o Senhor fez uma promessa para eles. A roupa não vai rasgar e o chinelo não vai furar. 40 anos. Já parou para pensar quantas roupas você já comprou durante um mês, 30 dias? E agora você olha, conforme nós conversamos esses dias em uma das nossas reuniões aqui de oração, o irmão olhou para o guarda-roupa e falou assim, para que tanta roupa se eu não posso nem sair, nem posso usá-la? Então a gente começa a desviar o nosso foco e achamos que tem algo melhor para nós do que o próprio Senhor tem nos dado. Para algumas pessoas, o lugar mais importante do mundo é o guarda-roupa. Então, em vez do medo de não possuir uma roupa para vestir, e muitos têm essa preocupação, e na época de Jesus, nos tempos bíblicos, essa preocupação até poderia ser real, porque era escasso o material para a fabricação de roupas. Pessoas presunçosas temem não poder causar a melhor impressão com as suas vestimentas. Eu não estou falando para ninguém sair desarrumado, mas não é o valor da sua roupa que vai demonstrar o caráter que você tem. Porque tem pessoas, tanto homens como mulheres, que compram as suas vestimentas caras e olha dentro da igreja, mas se demonstrasse o caráter, ele estaria perdido. Nós temos que observar o que o Senhor nos ensina. Ele nos adorna, ele dá a vestimenta, mas por que ele faz isso? Para nós não ficarmos de uma forma imoral. E muitas das nossas vestimentas têm sido muito imoral em nossos dias, dentro das igrejas. Tem denominação que fala a respeito de uso de certas roupas e proibindo outras. Quem diz que aquelas roupas, elas demonstram um caráter mais puro do que as outras, que estão usando outro tipo de vestimento? Podem ser, vou até usar essa palavra, pode até ser vulgar para ambos. Tanto homem como mulher. Então, quando nós observamos que pessoas que desde a época de Jesus já tinham essa ambição de ter roupas melhores, hoje nós também temos. Aí ele olha para o contexto dele, observa o seu cenário mostra então, agora no verso de número 28, que diz o seguinte: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eles não faziam nada para merecer aquela flor, aquele lírio, aquela coisa linda. Aí ele fala no verso 29, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, ansiosos com o que vai vestir. Nós precisamos vestir bem.
Bem para quem? Para o Senhor nosso Deus. Bem para Ele. Porque nós vamos nos reunir e prestar um culto solene a Ele. Temos que ir, de preferência, com a melhor vestimenta nossa para poder adorá-lo. Então, muitos, ao contrário, fazem da sua roupa o seu Deus. Olha, eu quero ter uma roupa de marca. Tem que ser a marca tal, marca X, marca Y. Enquanto Deus nos ensina que não é o problema da roupa, mas o nosso caráter. Porque 1 Pedro, capítulo 3, versos 3 e verso 4, diz assim a palavra, olha, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. É algo que vale muito mais. É o nosso coração na presença de Deus está em espírito e em verdade. Não nos preocupando com os demais, mas nos preocupando conosco e com o Senhor. A forma com que nós cultuamos ao Senhor. No entanto, Jesus diz que o melhor que este mundo tem a oferecer nem se compara. Não há nem sinais de comparação com o que vemos na beleza espontânea ao nosso redor. Olha só, o versos 28 e o verso 29 vem mostrando a respeito dos ensinamentos e da ilustração que ele dá para os seus discípulos. O que Jesus quer nos ensinar com esse exemplo? Com o exemplo, então, aí que nós vemos nos versos 28, 29 e 30. Um Deus que valoriza essa beleza, cujo desfrute é tão temporário e efêmero, ou seja, vai passar, não é algo eterno, com certeza proverá agasalho necessário para os seus filhos. Proverá a roupa necessária para cada um dos seus filhos. O texto, então, compara o esplendor de uma singela flor com a reconhecida majestade do rei mais rico de Israel, que era Salomão. Alguém que poderia ter qualquer roupa que o dinheiro pudesse comprar. O texto, então, causa um constrangimento ao coração ansioso. Porque, olha, até mesmo um lírio desse que não fez nada para ter essa flor, essa vestimenta tão linda, é bem cuidado, é bem tratado pelo Senhor, foi o Senhor quem a deu. Então nós temos que entender os cuidados divinos para nós são maiores ainda do que das plantas, porque ele termina no verso 30, olha, hoje existe e amanhã é lançada ao forno. Aí ele fala ainda, quanto mais a vós, outros, vocês têm um valor muito maior ainda. Então, é essa estranheza que nós temos que entender que o Senhor está nos mostrando. O texto então causa esse constrangimento. Assim, ele deve buscar, então, eliminar todo e qualquer sinal de ansiosidade que nós temos dia após dia no nosso caminhar. É o Senhor quem nos direciona, é o Senhor quem nos mostra, é o Senhor quem nos abençoa. Então, qual que é a conclusão que nós podemos chegar? É uma pergunta. Com o que seu coração se preocupa? Com o que você tem preocupado nesses dias de ansiedade que você tem passado aí? Qual que é a sua ansiedade, né? Sua ansiedade é falar assim, pastor, eu não estou preocupado com a roupa. A roupa eu vou usar essa aqui até quando der. Eu estou preocupado com o alimento, porque o saquinho de arroz ele está vazio, o feijão já foi, o macarrão. Pastor, é essa que é a minha preocupação. E ainda não estou encontrando emprego nesses dias. Ah, então a minha confiança está no dinheiro do governo federal que vai te auxiliar. Meus irmãos, confiança tem que estar no Senhor. Dinheiro nenhum vai te dar o que o Senhor lhe prometeu. É o Senhor quem provê para cada um de nós. Se você puser qualquer outra coisa na frente de Deus, na frente do reino de Deus,
nós estaremos cometendo uma das maiores injustiças que poderíamos cometer. Porque o Senhor provê, faça chuva ou faça sol, esteja você em paz com Ele ou em pecado contra Ele. O Senhor abençoa o seu povo apesar das circunstâncias e das dificuldades que nós passamos. Então, volte para o Senhor. Deus não ficará em segundo lugar, mesmo diante de uma preocupação legítima sua. Ele não aceita ficar em segundo plano. Quando ficamos ansiosos, então, estamos nos deixando levar pelas circunstâncias e esquecendo da verdade que o Senhor tem nos ensinado nos textos bíblicos. Essa ansiedade daquele povo reflete a nossa ansiedade hoje. Então procure observar o número de evidências ao nosso redor dos cuidados do Senhor para conosco. Você acordou? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É a razão de não sermos consumidos pela tua ira, que ela é justa. É o Senhor quem guarda. A misericórdia é o que o Senhor tira de nós, ou seja, aquilo que nós merecemos, a condenação, o castigo eterno. O Senhor então tira de nós isso e nos dá o quê? O que o Senhor nos dá? Salvação em Cristo Jesus, as promessas do alimento, da vestimenta. E o melhor é que quando nós observamos um cenário mais geral de todas essas coisas, nós entendemos que o Senhor, Ele fala, eu sou o pão da vida, eu sou a fonte da água da vida. Ele é a própria vida. O próprio Senhor Jesus é quem nos alimenta. Então, nós precisamos desafiar a nossa fé a ser mais confiante nas promessas, nas providências do Senhor, do que nós temos sido ultimamente. Precisamos voltar para o Senhor. Voltando lá na ilustração anterior do Sherlock Holmes, juntamente com Watson, né, com o seu ajudante, a pergunta que eu faço é: com quem você se parece? Você está olhando todas as coisas, mas você está entendendo o que o Senhor quer dizer para você nesse momento tão difícil que nós estamos passando? Nesse momento tão difícil que a humanidade está passando. Nós temos visto aí pessoas sendo agredidas porque não tem mais liberdade, acabaram com a liberdade dessa pessoa. Então o que o Senhor quer nos mostrar? O pecado faz a mesma coisa conosco. Tira a nossa liberdade, tira a nossa paz interior, a paz que excede todo o nosso entendimento. O Senhor faz isso. Quando nós estamos em pecado, o pecado é como se estivesse cobrindo a face de Deus e nós não entendemos onde está o Senhor nesse momento. Que o Senhor então possa sim direcionar você, direcionar a sua família, direcionar os seus passos, tirar a sua ansiedade, ter a mente do caráter do Senhor impregnado em você, que você não se preocupe com essas coisas secundárias. Senhor, está faltando o alimento de amanhã, mas eu confio no Senhor. Olha o Salmo 127 de novo. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme, ou enquanto descansam nele. Descansa no Senhor. Jogue toda a sua ansiedade no Senhor. É isso que outros textos bíblicos nos ensinam. Lance sobre vós toda a vossa ansiedade, com oração, com ações de graça. É uma doença que nós precisamos observá-la de acordo com os escritos bíblicos, não de acordo com o que a ciência ou a medicina tem falado, ou a filosofia.
Olhe para a Escritura, olhe para o seu redor, entenda, compreenda o que o Senhor quer fazer com cada um de nós. E que o Senhor então esteja nos abençoando, nos guardando, nos protegendo e nos livrando então de todo mal. Foi um prazer estar aqui novamente com você. Que o Senhor esteja direcionando e nos fortalecendo, fortalecendo a nossa fé em todo o tempo. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida e nós esperamos que o mais breve possível possamos juntos cultuar ao Senhor como a igreja reunida, no local adequado, para louvarmos ao nosso Deus, Criador de todas as coisas.